pela soberania. Meu nome é Sérgio Gerês e eu, e o companheiro Ricardo Castilho e o companheiro Antônio Herbert Marinho, que está na supervisão técnica, representamos os maçons progressistas do Brasil neste evento. Sim, embaixador. Não falei nada. Achei que você tinha falado alguma coisa. Não, eu acho que alguém entrou com som aí, não fui eu, não. Talvez. Antes de iniciarmos, eu peço que vocês curtam aí embaixo da tela do YouTube, curtam, onde tem uma mãozinha lá com positivo, do lado esquerdo. Apertem lá dizendo que gostam, estão gostando da nossa transmissão. E também se inscrevam no nosso canal, que foi recém-criado e precisa do apoio de vocês. Para começar, eu gostaria então de chamar o nosso companheiro Ricardo Castilho, a fim de que ele explique a vocês o que são os maçons progressistas do Brasil e as jornadas dos maçons progressistas do Brasil pela soberania. Boa noite, Ricardo Castilho. Boa noite, Sérgio. Boa noite, embaixador Celso Amorim. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Bom, essa transmissão, nós falamos em nome de algumas centenas de maçons. É preciso que fique bem claro que nenhum maçom está autorizado a falar de política partidária em nome da maçonaria, portanto, nós falamos em nome de alguns indivíduos, né? Nosso grupo nasceu porque durante o processo que levou ao impeachment em 2016, alguns maçons se manifestaram a favor do golpe e criou-se na sociedade uma ideia de que a maçonaria era formada por uma legião de conservadores, e isso não é verdade. O grupo dos maçons progressistas do Brasil foi criado para se contrapor a essa ideia, né? A maçonaria é progressista por natureza, tendo sido criada sob a égide do iluminismo e dos ideais da Revolução Francesa. O próprio maçom Joaquim Nabuco, que o embaixador Celso Amorim conhece tão bem, foi um grande progressista. Nós não somos a única organização maçônica progressista do Brasil, mas como as demais, defendemos a pluralidade de ideias e a livre manifestação. Com relação à iniciativa Jornada dos Maçons Progressistas do Brasil pela Soberania, palco dessa nossa conversa, isso foi criado com o objetivo de fomentar nos brasileiros o diálogo inteligente e a argumentação baseada em evidências e guiado, sobretudo, pela lógica. Nós fazemos isso porque julgamos que é necessário melhor entender as questões brasileiras dentro das circunstâncias que envolvem a geopolítica mundial e as suas consequências na condução do nosso país. Dito isso, nosso irmão Sérgio vai fazer a apresentação do embaixador Celso Amorim. Bom, boa noite, então, embaixador Celso Amorim, nosso ilustre convidado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua amabilidade, a amabilidade com que o senhor nos atendeu e aceitou participar conosco desse evento, né? Sua participação é muito importante para nós. Em nome de todos os maçons progressistas do Brasil, nós lhe damos as boas-vindas. Não sei se todos estão familiarizados, mas o embaixador Celso Amorim é diplomata de carreira, graduado pelo Instituto Rio Branco, com cursos de pós-graduação na Diplomatic Academy of Vienna e na London School of Economics and Political Science. Foi ministro das Relações Exteriores do Brasil nos governos dos presidentes Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Defesa no governo da presidente Dilma Rousseff. Foi, na nossa história, o ministro das Relações Exteriores que mais tempo ocupou o cargo. Como diplomata, desempenhou inúmeras funções, entre elas a chefia da Missão Permanente do Brasil no Conselho da ONU, na ONU, aliás, período em que, inclusive, foi presidente do Conselho de Segurança. Foi também embaixador em Londres. Teve intensa e profícua atuação na luta em favor do desarmamento nuclear e é reconhecido mundialmente por seus esforços pelo diálogo entre as nações e pela paz. Para nosso orgulho, foi eleito em 2009 pela Foreign Policy Magazine, a mais prestigiada publicação internacional sobre diplomacia, como o melhor ministro de Relações Exteriores do mundo. E em 2010, o mesmo veículo o escolheu como um dos 10 maiores intelectuais do planeta. Além de sua longa carreira diplomática, o embaixador Amorim continua em plena atividade acadêmica e já escreveu diversos livros e artigos sobre assuntos que vão desde a política externa à cultura. Antes que o nosso companheiro Ricardo Castilho passe as perguntas que foram sugeridas pelos integrantes dos maçons progressistas do Brasil, deixo com vocês, para suas considerações iniciais, o embaixador Celso Amorim. Por favor, fique à vontade, embaixador.
Bom, muito obrigado, boa noite a todas e todos que estão acompanhando. Obrigado especialmente ao Sérgio Gerês, que me fez esse convite, ao Ricardo, que está aí também, o Herbert, que está cuidando da parte técnica. Eu fico muito contente de poder falar os maçons progressistas. Eu, de fato, tenho essa ideia de que os maçons tiveram grande atuação no iluminismo, nos ideais da Revolução Francesa, no fim dos resquícios feudais na Europa, e também em outros países tiveram grande importância nesse sentido. Mas, de fato, durante um certo período, inclusive durante o período militar, houve assim, uma dúvida se os maçons não estariam mais ligados a forças conservadoras, de modo que eu fico contente de ter essa oportunidade de perceber com mais clareza esse aspecto progressista e de ter, sobretudo, essa oportunidade de conversar com vocês sobre essa questão da soberania nacional. Eu não vou fazer uma aula, né, sobre isso, primeiro porque eu não sou, enfim, eu fui professor de relações internacionais e de ciência política, mas há muito tempo, né, que na realidade a minha vida se voltou mais para a prática, né? Então, quando me pediram outro dia para escrever um artigo, eu falei, citei lá o Jean Bodin, o sentido inicial da soberania, como é que isso se identificava muito com a figura do soberano, né, coisa que até hoje, depois Rousseau, a soberania popular, etc. Mas, fora essas pequenas referências, só para dizer que eu sei do que eu estou falando, em tese, eu prefiro me deter no que tem, no que é hoje. E eu vou começar até com uma coisa relativamente recente, e não quero fazer proselitismo, todos conhecem a minha posição, eu fui ministro do presidente Lula, com muito orgulho. Aliás, eu fui, juntamente com outros dois, muito importantes, mas eles eram ministros, digamos assim, da casa, eram ministros da presidência. Um era o Dulce, muito meu amigo, e o outro era o general do gabinete institucional, que também era uma pessoa muito correta. Mas eu fui o único ministro com pasta, como se dizia antigamente, né, com portfólio, que fiquei todo o período do presidente Lula. Então, fiquei realmente muito ligado ao presidente. Muitos saíram por outras razões, porque se candidataram, não é porque tenham saído do governo por outros motivos. Mas, por uma coincidência ou outra, acabou que eu, o Dulce e o general do gabinete institucional fomos os únicos que ficamos todo o período. E como eu tinha uma pasta, que era a pasta das relações exteriores, eu fui o único ministro com pasta que fiquei os 8 anos. Então, sou muito ligado a ele. Não há a menor dúvida, eu fui também presidente do Comitê de Solidariedade Internacional ao presidente Lula e tenho tido sempre contato. Então, mas eu queria começar justamente com o discurso que o presidente Lula fez recentemente, que eu acho que é muito interessante, muito atual, porque ele falou de muita coisa, né? Falou, obviamente, da pandemia, falou do emprego, falou de muitos outros aspectos da vida nacional, do racismo, enfim, de discriminações contra a mulher, dos trabalhadores, obviamente, dos direitos dos trabalhadores, enfim, todas essas questões. Mas eu lendo, não sei se é o meu olhar, que é um olhar já um pouco direcionado, vamos dizer assim, eu vi que o eixo central era a questão da soberania. É muito importante que isso seja dito. E por que a soberania é tão importante? É que a gente fala de soberania, a soberania não é um atributo a mais, né? Não é uma coisa... Às vezes eu estava lendo agora um texto, até que me deram para rever, falaram, nós queremos mais soberania. Não tem mais soberania. Soberania ou você é ou não é. Soberania é como a vida, né? Para uma pessoa, ou a alma, a soberania é para um país. Se não tiver soberania, não existe país. Pode existir um território, pode existir um povo, pode existir uma cultura, ou várias culturas naquele território, mas não existe um país. Só existe país se existe a soberania. E uma soberania com duas facetas sempre. A soberania face ao relacionamento externo, soberania nacional, e a soberania, digamos assim, a fonte interna da soberania, que é, no caso das repúblicas modernas, a vontade popular. Enfim, mas então a soberania é algo muito central. E é muito central e muito importante. E é citada na Constituição, claro, e quando se fala dos objetivos da política externa, os princípios, melhor dizendo, da política externa, o primeiro deles é justamente a independência nacional, que não é outra coisa senão a face externa da soberania. Então, todos os governos, eu participei de muita coisa, eu sou diplomata de carreira, eu entrei para o Itamaraty em 1963. Era o último ano da nossa relativamente recente e jovem democracia. Em 64 já tivemos o golpe. Entrei em 63. Em 63, sob a égide da política externa independente.
né, que afirmava justamente a soberania do Brasil no plano internacional, que procurava encontrar valores próprios, interesses próprios, não ser subordinada a nenhum outro país. E atravessei períodos muito difíceis, foram inclusive os períodos do governo militar, era a minha profissão, não tinha muita opção, enfim, profissional, né? Eu tinha que estar lá, e vi momentos difíceis do Brasil. Mas eu devo dizer o seguinte, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo hoje, nada, né? Em que realmente a soberania nacional está sendo entregue de forma... Vi outras coisas muito ruins que ocorreram durante o período do governo militar, na minha opinião. E em outros governos, outros problemas, mas nunca vi nada parecido com isso. E eu acho isso muito chocante, porque por todas as razões, porque eu diria, nos vários governos, para tomar só o período mais recente, digamos, os últimos 20 anos da minha carreira pública, em que eu fui ou embaixador ou ministro, né? Eu fui promovido a embaixador em 89, então até uns 20 e poucos anos da minha carreira pública, eu fui embaixador ou ministro. E nos vários momentos em que eu vivi, eu posso até ter criticado algumas coisas, não concordado com outras, né, e vou explicar um pouco por quê, mas eu não me envergonhava do Brasil, não me envergonhava da política externa brasileira. Era uma política, eu definiria talvez algumas coisas de outra maneira, decidiria de outra maneira, mas era uma política externa que, basicamente, falando só do período democrático, até antes, fomos buscar alguns aspectos, eu poderia citar também, mas vamos começar. O período democrático se pautou pela soberania, se curvou a certas pressões. Sim, se curvou a certas pressões porque não havia outro jeito, ou porque era difícil, ou porque a orientação interna não era também de enfrentar, mas não voluntariar, como nós voluntariamos hoje, a submissão. Isso eu nunca vi. Então, sempre se respeitou, de alguma maneira. Passei por todos os governos, nunca tive vergonha. Eu fui promovido embaixador pelo governo Sarney. Com ele, praticamente, não servi como embaixador, porque fui promovido no final do governo. Mas já tinha uma função importante, enfim, relativamente importante na burocracia. Fui embaixador do Collor, fui embaixador e ministro do Itamar Franco, fui embaixador do Fernando Henrique Cardoso e fui ministro do Lula, e depois ministro da Defesa da Dilma. Não houve momento algum que eu me envergonhasse da política externa. Eu posso ter discordado de uma ou outra posição, mas eu acho, em momento algum, eu tive a impressão que o Brasil não está defendendo a soberania. Eu podia até achar que não estava defendendo adequadamente, porque ele devia ter feito tal coisa ou enfrentado tal situação de uma outra maneira, né? Enfim, por isso mesmo, quando o Lula me convidou, eu cunhei a expressão, logo no dia que ele anunciou meu nome publicamente, que nós iríamos conduzir uma política externa ativa e altiva, porque justamente para mostrar que haveria um diferencial em relação às políticas anteriores, não tanto nos princípios básicos, mas na maneira de levá-los adiante, na forma de agir, digamos assim, seria mais desassombrada. Nós não íamos ficar o tempo todo preocupados se os Estados Unidos iam gostar, se a União Europeia ia gostar, se algum outro país ia gostar, e levar a nossa política, enfrentar as realidades. Em alguns momentos a gente não poderia obter o que queria, e outros sim a gente obteria, mas sempre com grande desassombro. É claro que isso se deve, obviamente, principalmente à figura do presidente Lula, por tudo que ele representou para o Brasil. Mas voltando a isso, quer dizer, nunca houve uma visão de que o Brasil não tivesse uma política soberana. Eu não tinha essa visão. Até nos governos militares, eu diria, tirando um ou outro exemplo, nós tivemos momentos assim de independência, por exemplo, quando o governo brasileiro, o governo Geisel, por exemplo, reconheceu o Movimento Popular de Libertação de Angola como governo legítimo de Angola, e era um movimento autoqualificado como marxista, em plena Guerra Fria, apoiado pela União Soviética e por Cuba, curiosamente não pela China, que apoiava a UNITA, mas apoiado pela União Soviética e por Cuba. Enfim, esse é um exemplo. O Brasil permitiu a instalação do escritório da Organização de Libertação da Palestina no Brasil também. Estou mencionando coisas obviamente, de independência em relação aos Estados Unidos. E outras coisas, talvez não tanto. Na esfera econômica, houve hesitações, houve variações, mas, enfim, só para dar essa ideia. E nós, no governo do presidente Lula, todas foram umas pinceladas, né? Ao levar adiante essa política externa ativa e altiva, realmente isso foi uma constante afirmação da soberania. E de que formas? E por que ativa e altiva? Porque nós achávamos que não tínhamos que nos submeter à agenda imposta de fora. A ALCA, por que ALCA? Porque os Estados Unidos querem? Não vou fazer ALCA porque os Estados Unidos querem. Eu até
devo dizer o seguinte, até achei bom que no final a ALCA não tenha saído, mas na época, quando eu fui nomeado, primeiro que eu achava impossível a gente dizer não de todo a ALCA, como certas pessoas diziam, enfim, porque o Mercosul não aguentaria, etc. Acabou que as situações evoluíram de uma maneira melhor para nós. Mas eu achei que o que estava negociado era muito ruim, é contra o interesse brasileiro. Então era preciso renegociar. A mesma coisa se passou na Organização Mundial do Comércio, né? No caso da ALCA, obviamente, a dominação americana era mais óbvia. No caso da Organização Mundial do Comércio, em que havia muitos interesses conflitantes, mas num determinado momento, Estados Unidos e União Europeia encontraram lá uma zona de conforto entre eles e aí resolveram fazer o acordo e impor aos demais. E nós também dissemos que não. E aí o Brasil liderou um movimento também chamado G20, não é o G20 que depois os presidentes participaram, mas de G20, de países em desenvolvimento que tiveram um impacto muito grande e conseguiram mudar os termos da negociação. Enfim, estou dando esses 2 exemplos na área econômica, eu poderia dar outros na área política, só para citar o começo do governo Lula, para a gente logo dizer que veio, duas iniciativas muito importantes. Uma não é bem uma iniciativa, uma reação, se bem que houve iniciativas paralelas também, mas que foi, digamos, a reação à invasão do Iraque. O presidente Lula reagiu de maneira, ele fez questão dele próprio, ler a condenação, falar da condenação, vai condenar a invasão do Iraque como ação armada, unilateral e defender a paz, etc., de maneira muito eloquente. Né? Podia ter deixado para mim, ou até o embaixador na ONU, alguma coisa assim. Não, ele fez questão de fazer isso, o que era uma demonstração clara da nossa posição e destemida, digamos, da nossa posição. E um outro exemplo, digamos, esse mais assim, um exemplo de uma construção, foi o grupo de amigos da Venezuela, porque a Venezuela passava por aquela época, claro que hoje em dia a situação, por vários aspectos, é pior do ponto de vista econômico, preços do petróleo, etc., desorganização da produção, mas passava por uma situação de muita crise também. Os Estados Unidos tinham apoiado uma tentativa de golpe alguns meses antes e continuava havendo uma situação de muito conflito, falava-se mesmo no perigo de guerra civil, e o presidente Lula, na primeira reunião que ele participou, que na realidade não era bem uma reunião, era a posse do presidente do Equador, mas foram vários latino-americanos, vários presidentes latino-americanos, foi o secretário-geral da OEA, etc. E o presidente Lula, foram representantes do governo americano, propôs a criação do grupo de amigos da Venezuela, que foi o que pôde encaminhar, naquela época, uma solução. Claro que não era uma solução permanente para a Venezuela, porque isso não podemos fazer, quem tem que fazer são os venezuelanos, mas encaminhar uma solução para os impasses daquela época, que basicamente consistiu na convocação de um referendo revocatório, que era uma coisa prevista na Constituição, o Chaves, de vez em quando, até falava nisso, mas nós conseguimos, através de um diálogo com a oposição e com o próprio governo, conseguimos que fosse feita fosse levado adiante o referendo, inclusive com observadores internacionais. E isso foi uma grande vitória, mostrou que o Brasil não só falava, mas ele ajudava a resolver os problemas. Então, eu diria que nós fizemos, dentro desse conceito de soberania, nós não saímos brigando com os Estados Unidos, nós fizemos muito boa relação, muito pragmática. A primeira vez que... Até porque os Estados Unidos só respeitam um país que se respeita. Você veja o próprio Trump, com toda a brutalidade dele, ele respeita o presidente da Coreia do Norte, o ditador da Coreia do Norte, como se quiser chamar. Respeita, porque viu que o sujeito ali não vai até certo ponto, mas não vai se dobrar. Ele respeita o Putin, né? Agora, ele não respeita o presidente do Brasil. Não respeita. Ele deu várias provas disso, inclusive, digamos, embolsando tudo que o Brasil ofereceu a ele durante esse governo e deixando de dar em troca aquilo que o Brasil desejava obter, né? O mais recente agora está ocorrendo, à vista de todo mundo. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta sobre isso, um jornalista, essa questão do etanol, em que o próprio governo brasileiro propõe aqui, os setores do governo brasileiro propõem ao presidente que seja estendida uma isenção tarifária para o etanol, com o objetivo apenas de ajudar o Trump na eleição em Iowa. É uma coisa assim totalmente, ou em talvez algum outro estado, é uma coisa totalmente absurda que não tem paralelo na história da diplomacia brasileira. Isso é um exemplo, mas eu poderia citar outros. Há pouco tempo, ontem ou anteontem, anteontem, eu acho, foi eleito o novo escolhido, né, por um processo de voto, uma espécie de voto censitário, porque depende do número
a contribuição que cada um dá do presidente do BID. Eu vou citar esse caso porque ele é muito gritante também. O BID é uma instituição latino-americana criada na época, uma ideia que nasceu na Operação Pan-Americana do Juscelino, mas acabou sendo adotada pelo Eisenhower, depois também fez parte, digamos, daquele quadro geral da Aliança para o Progresso, do soft power norte-americano, e sempre se baseou num princípio. Eu não vou fazer eu não sou uma apologia do BID, não, eu tenho várias críticas ao BID, mas só para ilustrar. Então, ele se baseava na seguinte ideia, que os Estados Unidos era o maior acionista, na realidade eles tinham um poder de veto, porque o vice-presidente executivo, que quem em última instância libera as verbas, era americano, a sede é Washington, mas o presidente sempre foi um latino-americano. E agora, bom, o Brasil tinha um candidato, porque o Brasil nunca teve a presidência, o Brasil do governo Bolsonaro, né, indicado pelo ministro Guedes, sei lá quem era, eu nem sei quem era, uma pessoa do mercado financeiro, ele tinha um candidato. Os Estados Unidos, atropelando a tradição e atropelando a candidatura brasileira, apresentam um candidato que foi eleito agora, e o Brasil não só aceita, ele elogia. Então, quer dizer, é um curvar-se assim, diante da... É quase que assim um convite. Vem cá, qual é a próxima pressão que você vai fazer? Estou precisando sofrer uma pressão aqui para mostrar que eu sou leal. Eu nunca vi isso. Não houve um momento na história do Brasil em que isso acontecesse. Nunca. Claro que nunca com o Barão do Rio Branco, mas nem no Império. Na monarquia, o Brasil tomou até atitude, depois, às vezes, teve que mudar, porque não teve força para manter, mas montou posições, enfrentou questões com o Reino Unido, na época, a Inglaterra, que era grande potência mundial, enfim. Bom, em tempos mais recentes, como eu já mencionei, até no governo militar, tomou várias atitudes independentes. O Brasil, por exemplo, ainda no governo Costa e Silva, o Brasil deixou de assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, não vai entrar nem no mérito, mas era uma prioridade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre achou detestável, impossível, inaceitável que houvesse outra potência nuclear no continente americano, né? E até hoje se opõe de maneira vigorosa ao acordo, ao programa do submarino de propulsão nuclear do Brasil. Então, essas coisas todas me fazem ver, no momento atual, uma coisa muito anômala, sem paralelo na história do Brasil, né? Mesmo no governo Castelo Branco, que talvez tenha sido o mais alinhado, em que o Juracy Magalhães chegou a fazer aquela frase pouco feliz de dizer que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ele disse isso, mas isso não foi praticado. Não foi praticado. E hoje em dia, não. O presidente diz que é uma prioridade a alinhamento total aos Estados Unidos e passa na frente de qualquer outra coisa. Passa na frente do agronegócio, passa na frente da possibilidade de você ter uma relação especial com a China até para combater a pandemia, passa na frente do nosso papel nos organismos internacionais, passa na frente das nossas posições históricas em matéria de direitos humanos, de saúde global, de mudança do clima, e, enfim, tudo mais, racismo, etc. Então é isso, quer dizer, você tem hoje uma submissão total. E eu quero, só para terminar essa introdução, porque senão não é uma introdução, né? Eu poderia fazer uma palestra sobre esses vários temas que eu mencionei, mas como é uma introdução, eu vou parar aqui, daqui a pouco. Só dizer o seguinte, e pior é que esse governo, que é um destrutor sistemático da soberania nacional, né, das privatizações, das posições nos foros internacionais, nessa submissão sistemática a Washington, ele se arroga um defensor da soberania, por uma distorção total do conceito, porque ele alega que vê o conceito de soberania como você não se subordinar às normas internacionais. Não é isso que é soberania. As normas internacionais são as leis, é como na democracia, você tem que respeitar as leis. Não, obviamente, o plano internacional, o direito internacional é muito mais deficiente, digamos assim, em termos de imposição, do que um Estado nacional, mas, de qualquer maneira, as normas internacionais você negociou, participou da negociação, né? E o Brasil quer negar. É até muito simbólico, porque uma das primeiras coisas que o chanceler fez foi mudar lá o nome do departamento que tratava de organismos internacionais e mudou para soberania. Quer dizer, ele encara a soberania não como independência em relação a outras potências, claro que não, porque nós estamos totalmente subordinados e submissos aos Estados Unidos, né? Mas ele encara a soberania como você não cumprir as normas internacionais sobre clima, sobre direitos humanos. É um pouco assim como se na época da ditadura, a própria ditadura não chegou a falar dessa maneira, dizia assim, a tortura é nossa,
a gente tem direito de torturar porque o Brasil é soberano. Não, o que a ditadura fazia era negar que houvesse a tortura, né? Que era digamos, uma atitude, enfim, falaciosa, mas, digamos assim, não havia esse enfrentamento. Hoje não. Você vê toda essa retórica que foi empregada quando houve aquele debate, mas, enfim, aquela confrontação com Macron, presidente da França, etc., em torno disso. E, enfim, então eu vejo isso, vejo também uma distorção muito grande no papel dos militares, ocupando cargos civis para os quais não estão preparados. Eu prezo os militares e acho que tem certas coisas que eles fazem muito bem. Por exemplo, problemas de logística. Agora, você resolver qual é o remédio que tem que tomar, não é um problema de logística. Né? E isso está muito errado. E você espalhar o chefe da Casa Civil não é para ser. Então, eu acho que isso são questões assim, entre outras, né? Você, o articulador político, o que ele articula, gente? O que ele entende de política? Ele entende de quartel. Eu conheço, não é uma pessoa, até que ele foi esse que é o articulador político, relações institucionais, não é para isso. Então, eu vejo essa distorção com preocupação. Fico preocupado, até aí, talvez terminar com esse comentário, porque eu acho que o que está acontecendo hoje vai levar a um desgaste muito grande das nossas Forças Armadas, um desgaste maior do que o que ocorreu na época da ditadura, porque eles estão se prestando, porque a ditadura foi mudando, né? Ela foi ficando menos ditadura com o tempo, né? Houve anistia, houve eleições para governador. Eu fui presidente da Embrafilme, nunca me censuraram nenhum filme. Passou, no dia que eu estava prendendo o Lula, mais ou menos, né, na mesma época, estavam prendendo o Lula em São Bernardo do Campo e o filme do Leon Richman, Eles Não Usam Black Tie, que terminava com uma conclamação, termina com a frase: segunda-feira, greve geral. Então você veja que isso ia dinheiro do Estado, dinheiro do governo brasileiro. O primeiro filme que sofreu a censura foi o filme que me derrubou da Embrafilme. Quer dizer, o filme não, o fato. O filme Pra Frente ao Brasil, porque tratava da tortura, que era uma coisa assim mais... ainda era um erro exposto. Mas pouco depois, esse filme mesmo, que levou a minha queda da Embrafilme, 8 meses depois ele foi liberado sem cortes, depois das eleições estaduais. Então, em 82. Então, quer dizer, o que nós vemos hoje é uma coisa que não tem paralelo, né, nesse sentido. Quer dizer, aquilo era um processo, era lento, obviamente a gente não gostava, mas as coisas pareciam melhorar. E hoje você olha para o Brasil, cada coisa que acontece piora. Isso é muito triste. Você não tem uma coisa que diga, olha, que melhorou, liberou isso, mudou aquilo. Não, todo dia piora, né? Em qualquer dos terrenos em que a gente vai analisar. E, obviamente, isso tudo tem um reflexo péssimo na política internacional, e eu realmente vou terminar com isso agora, só para dizer isso, é uma coisa que não é tão palpável, e eu acho até que houve um senador muito corajoso, não estou dizendo o que vai acontecer, que pediu, o senador lá de Roraima, que acusou o chanceler de crime de responsabilidade. Não sei, não quero entrar no mérito, mas, enfim, eu vejo que, em geral, digamos, diferentemente das coisas internas que mobilizam, política externa não mobiliza. E na política externa, o Brasil, que é um país muito grande, tem um território enorme, população, economia, etc., mas há uma coisa fundamental que é credibilidade, reputação. Não é imagem. Imagem é uma palavra que eu não gosto, posso comentar sobre o caso depois. Mas a reputação, a credibilidade é fundamental. E a credibilidade do Brasil nunca teve tão baixa, e com a credibilidade baixa, nós temos muita dificuldade de defender a nossa soberania nas negociações internacionais. O microfone está desligado. Muito obrigado, embaixador. Nós recebemos perguntas de diversos irmãos todo o Brasil. Só nessa transmissão nós temos, eu estou do Rio Grande do Sul, o Sérgio em São Paulo, o Herbert no Piauí. Então nós realmente representamos o território nacional, né? E temos também, já vi nos comentários, muitos irmãos que estão online prestigiando essa transmissão. Mas o senhor toca num ponto... Então, nós recebemos as perguntas de diversas pessoas, que nós compilamos e ajeitamos, agrupamos por temas, né? E o senhor toca no termo na questão da credibilidade, né? E a primeira pergunta, ela vem justamente nesse sentido, né? E quem não conhece a própria história acaba repetindo os erros, né? O senhor primou por conduzir de maneira ativa e altiva a política externa. O senhor diria que a política externa atual
está num sentido contrário à tradição da diplomacia brasileira, em especial a sua gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores, né? E isso vem exatamente na credibilidade. Como é que a gente pode retomar isso aí? O senhor podia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Bem, eu acho que para retomar a credibilidade, eu não sei, eu acho que é preciso superar o que existe aí, porque, volto a dizer, nunca vi uma coisa igual. Eu não vou entrar aí no mérito de questões de impeachment, de fora Bolsonaro, nada disso, mas, digamos, o bolsonarismo, como ele existe hoje, é muito nocivo ao Brasil. Se o próprio presidente vai mudar ou não vai mudar, ou se a gente vai ter que esperar o voto, não sei. Mas eu acho que tem que haver uma mudança muito séria, e eu acho que talvez a área... Quer dizer, o mal foi feito em muitas áreas, né? Educação foi feita, agora saiu, não sei como é que o atual ministro está se comportando, não tenho acompanhado tanto, mas pelo menos ele não é tão gritante. Na área do meio ambiente, foi feito em várias áreas. Mas na parte internacional, as coisas mudam, demoram muito a mudar. É como eu sempre digo, quando o país levanta, quando o delegado do Brasil, o embaixador, ou pode ser um jovem secretário, está sentado lá na bancada do Brasil e levanta a plaquinha não diz governo Bolsonaro, nem diz governo Lula, nem governo Fernando Henrique, a plaquinha diz Brasil. Brasil. E quando o Brasil vota de uma maneira totalmente inadequada, em questões como essas que eu já mencionei, de clima, de saúde global, desconhecendo o próprio interesse. O Brasil sempre foi um líder nessa questão de saúde, e não só no governo Lula. No governo Lula nós aprofundamos muito, ajudamos até a criar uma organização internacional voltada para acesso a medicamentos, chamada UNITAID, enfim, juntamente com a França, etc. Não, mas mesmo o governo Fernando Henrique, por exemplo, eu era embaixador em Genebra, trabalhei muito intensamente com, então tem que reconhecer isso, com então o ministro da Saúde, que era o ministro Serra, para conseguir a possibilidade do Brasil, o senhor certamente aí entre os seus membros deve ter empresários do setor de química fina, e sabe a importância da gente poder ter licenças compulsórias para a produção de remédios, não ficar obrigado a pagar patentes caríssimas, absurdamente caras, e que é um problema que volta a ocorrer agora. Pois bem, o México propõe uma iniciativa sobre isso, o Brasil fica de fora. Né? Quer dizer, isso é um exemplo, mas em números, além de criticar o OMS, etc. Então, eu acho que essa credibilidade está muito afetada. Eu deixei de mencionar, porque eu não podia mencionar tudo, né? Mas apenas que eu acho que é parte também do conceito da nossa soberania, não é uma oposição a todos os governos, nem a qualquer governo necessariamente. Eu acho que nós sempre encaramos a soberania, a defesa da soberania nacional, da independência, ao mesmo tempo da solidariedade, sobretudo com os outros países em desenvolvimento, a começar pela América Latina e Caribe. E hoje o Brasil é um país isolado na América Latina. Ninguém convida o Brasil. Esse caso do BID que eu contei, que foi uma vergonha, porque alguns países apoiaram, o Brasil inclusive, né? Os Estados Unidos ganhou porque ele sozinho tem 30% dos votos. Né? Então ele acabou tendo os votos que eram necessários. Mas, por exemplo, a Argentina, obviamente, se absteve, e países como o Chile, que tem um governo de centro-direita, hoje em dia é o Piñera, né? Países como, sem falar no México, que tem um governo progressista, mas o Chile, outro agora governo que agora me escapa, Peru, que também tem um governo de centro-direita, também se absteve. Países europeus, que são membros do BID também, né, que são doadores, também se abstiveram. Então, quer dizer, eu vejo o Brasil isolado. Eu dou um exemplo que ocorreu aí durante a pandemia, porque a gente fala, isolado, quem cobra o Brasil e a Argentina sempre fica dizendo, porque nunca teve um diálogo tão ruim. Gente, o Alberto Fernandes não está isolado do mundo. É o Bolsonaro que está. Não é a relação da Argentina que está ruim, é a relação do Brasil com o mundo inteiro. E eu dou um exemplo, que teve uma conferência que foi... Uma conferência não, uma reunião, assim, uma reunião virtual, imagino, de cooperação no coronavírus, que foi pedida pelo presidente Duque, né, o presidente da Colômbia, e ele convidou, de direita, obviamente, ele convidou o Piñera, justamente do Chile, e o Uruguai, Lacalle Pou, ambos de direita. Não convida o Bolsonaro. Quer dizer, então não é que ele esteja isolado só porque um é de esquerda, ele é de direita, ele está isolado totalmente, de qualquer país do mundo, brigou com a Europa toda. Né? E eu fico até me perguntando, por exemplo, eu fui ministro da Defesa, um dos programas mais importantes, 2 programas importantíssimos da área de defesa, eu sou o submarino de propulsão nuclear, e tem outros, mas falando assim desses que tem mais vulto, e a compra dos caças suecos. Né? O submarino de propulsão nuclear, para me deter nesse, é uma coisa... Toda a tecnologia do submarino, não a tecnologia nuclear, de enriquecimento do urânio e tal, isso é brasileira. Mas
fazer um submarino de propulsão nuclear não é igual, não é um submarino que você chega lá, em vez de gasolina, em vez de, sei lá, de óleo combustível, o que for, você põe urânio. Não é isso. Ele é uma coisa diferente. Ele tem que resistir mais, ele passa mais tempo debaixo d'água, ele tem uma velocidade maior, tem questões internas de segurança muito diferentes, como o que você faz com os dejetos nucleares, fica uma porção de coisas complexas. E essa tecnologia toda, quem não está passando é a França. E a gente resolve brigar com a França, e eu fico me perguntando se o desígnio secreto não é acabar com o programa para atender uma reivindicação norte-americana. Você não diz isso abertamente para não ofender claramente os militares, mas na prática você vai se tornar isso difícil, porque eu acompanhei muito isso, fui lá à França, e o programa já vem de antes, começou no governo do Lula, participei como ministro do exterior, mas o ministro da Defesa era o ministro Jobim. Mas eu participei, sobretudo no governo Lula, mais intensamente, das negociações para transferência de tecnologia. Sei que tudo é difícil. A cada momento você tem que renovar, não é uma coisa que está estabelecida, está no contrato. E você hostiliza o país que está te fornecendo essa tecnologia. É uma coisa que, digamos, também diplomaticamente incorreu em certos riscos ao concordar em fazer isso. Então, não dá para entender. Não dá para entender, e eu tenho dificuldade de entender como as Forças Armadas aceitam isso. Então, eu fico vendo em todos os setores essa perda de credibilidade, perda de substância, né, perda de coerência. O Brasil sempre foi coerente, até apesar dos absurdos que ocorriam aqui dentro. O Brasil lutou, não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear no início, depois assinou numa situação já diferente, essa é outra questão. Defendeu o mar de 200 milhas, reconheceu Angola, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, desenvolveu um programa nuclear próprio com a Alemanha, enfim, fez essas coisas todas. E tinha uma política minimamente presente na América Latina e já na democracia, né? Já na democracia que começa a integração com os governos democráticos, todos atribuíram grande prioridade à relação com a Argentina, independentemente de ideologia, independentemente de situações, todos. Veja bem, só para dar outro exemplo, a origem do Mercosul são os acordos Brasil-Argentina na época entre Sarney e Alfonsín. Meu querido amigo Samuel Pinheiro Guimarães, que era, na época, chefe de uma divisão lá de integração na América Latina, participou muito disso, mas, obviamente, havia o governo todo empenhado, etc. O governo Sarney lança as bases. O Mercosul, propriamente, o Tratado de Assunção é assinado no governo Collor. O governo Collor tomou, apesar de todo o neoliberalismo, etc., deu prioridade à integração na América Latina e, sobretudo, à integração com a Argentina. No governo Itamar, eu fui ministro, fico mais confortável para dizer, mas aí se concordou com a União Aduaneira, a tarifa externa comum, fez o protocolo de Ouro Preto, que deu institucionalidade ao Mercosul. O governo Fernando Henrique continuou, com mais ou menor ênfase, mas continuou. Aliás, o Fernando Henrique tem o mérito de ter feito a primeira reunião, a primeira reunião de presidentes da América do Sul, já no ano 2000, e o Lula deu uma ênfase enorme, obviamente, como nós sabemos, e criou o UNASUL, depois CELAC, etc. Mas todos eles seguiram esse preceito constitucional, que é a criação de uma comunidade latino-americana de nações. Hoje nós estamos isolados, não tem nenhum país, nem os países de direita querem se aproximar muito do Brasil, como eu ilustrei com esse caso da cooperação, sem falar dos outros. O Brasil não tem nem... E é uma ilusão você pensar que no mundo, o mundo é muito complexo, isso talvez seja outra pergunta, mas eu já vou avançar. O mundo de hoje é um mundo de grandes blocos. A China é um bloco ela própria, os Estados Unidos são um bloco ele próprio, a União Europeia é um bloco, por definição, com todos os problemas dela, mas ela está se fortalecendo. O Brasil é grande, é muito grande, mas não é um bloco. Então, o Brasil também precisa da América Latina, e a América Latina precisa do Brasil. Eles sabem disso. Eles se ressentem. É curioso, né? Todo mundo fala, mas não é uma rivalidade. Olha, eu tenho participado de reuniões num fórum chileno de política externa, numa coisa da Fundação Pátria da Argentina, e eles se ressentem da ausência do Brasil na área internacional. Essa questão do BID, por exemplo, se o Brasil tivesse outra posição, não é nem para defender ninguém de esquerda, não, para defender simplesmente o princípio que deveria ser um latino-americano, por exemplo, do BID, o resultado teria sido outro. Então, eu vejo isso de maneira muito triste. Eu espero que essa minha digressão assim, meio ampla tenha, de alguma maneira, abordado a pergunta. Abordou, mas, na realidade, o senhor já avançou na segunda pergunta, que é justamente essa questão da
da restauração da liderança e da credibilidade da diplomacia junto aos vizinhos, junto do continente, e a tradição de neutralidade nas disputas internacionais, né? Porque, como o senhor falou, quando um diplomata, um secretário levanta a plaquinha do Brasil, ele está falando em nome do país. E como é que isso... A grande questão, eu acho que é justamente essa, como é que nós vamos reverter isso de forma... Quanto tempo vai demorar isso para que a gente tenha de novo a credibilidade, a liderança nas posições políticas de meio ambiente, de saúde, principalmente essas... Meio ambiente, o Brasil sempre foi líder, né? Não, saúde global, do ponto de vista de país em desenvolvimento, eu poderia contar a história, não são muito longas as histórias, então não vou ficar, mas os africanos, não, até outros governos, o governo Collor, vamos dizer, eu fui embaixador, na época era o GATT, que era o General Agreement on Tariffs and Trade, que foi o precursor da OMC. Eu estava lá, fui embaixador no finalzinho da negociação da rodada uruguaia, onde foi criada a OMC. Eu ouvi de africanos, assim, embaixador africano importante, por exemplo, do Tanzânia, ele era um embaixador, porque era um país importante, que o Nyerere foi um grande líder do chamado socialismo africano. Ele disse assim, olha, eu quando eu era ministro, a instrução que eu dava, ele tinha sido ministro, ele disse assim, ou tinha sido secretário-geral, sei lá, do Ministério, quando eu tinha a instrução que eu dava é o seguinte, vocês quando não souber, para ele, para o delegado lá da Tanzânia, quando não souber o que faz, olha para a Índia e olha para o Brasil. Isso era assim. E eu entrei nessa, eu estava me referindo à negociação de patentes, foi o governo Fernando Henrique, eu era embaixador também em Genebra, eu fui 2 vezes embaixador lá. Da segunda vez, eu resumindo muito a história, quando na hora de uma negociação que estava ficando muito importante, era uma negociação no grupo, mas a negociação ficou muito dura nas patentes, e aí o coordenador do grupo falou, não, eu só quero agora Estados Unidos e Brasil. São os 2 polos, digamos assim. Nem a União Europeia participando, nem Japão, nem ninguém. Estados Unidos e Brasil, para você ver como o Brasil conta. E eu cheguei e disse assim, não, mas eu não quero entrar na sala sem um africano, porque a África tinha uma posição que tinha uma nuance em relação ao do Brasil, não é que... Eu não queria. Aí o ministro do Camerun, né, como se chama, eles não gostam de ser chamado de Camarões, o ministro dos Camerun, disse assim, não, se o Brasil estiver na sala, nós estamos representados. Então, esse era o Brasil, historicamente. Gente, isso vai se perder, vai levar muito tempo para recuperar. Porque, sabe, quando hoje tem uma resolução sobre racismo, proposta pelo grupo africano, que critica o que aconteceu nos Estados Unidos, a violência policial, o Brasil, juntamente com a Austrália, mas a Austrália é um país anglo-saxão, não tem afrodescendente, tem lá os deles, né, mas não tem afrodescendente nenhum, praticamente, de governo de direita. O Brasil, junto com a Austrália, serve de cão de fila dos Estados Unidos para aguar a resolução. Os Estados Unidos não é membro do Conselho de Direitos Humanos. Para aguar a resolução. Gente, como é que pode? Quer dizer, o Brasil, no passado, o Brasil propunha as resoluções sobre racismo, atuava, ainda que tendo os problemas internos que a gente sabe que tem, mas estava externamente estava na vanguarda. Então, eu acho que isso vai durar um tempo, viu? Porque eles vão pensar o seguinte, olha, o Brasil, não sei, porque de repente... Porque o pior de tudo é o seguinte, quer dizer, não é o pior, mas, enfim, o que torna mais difícil a recuperação é que é um governo eleito, né? É um governo eleito. Pode ter ocorrido o que ocorreu, não vou entrar aí no mérito, deixa o TSE julgar, mas é um governo eleito e o presidente continua tendo... Isso é um problema que eu acho que os maçons e outros grupos que se interessam pela educação e a cultura do povo têm que entender. Qual é o problema? O que aconteceu com o Brasil? Eu volto a dizer, eu não concordo com muita coisa que aconteceu no governo Fernando Henrique, muita coisa, privatizações, etc., mas não era isso. Havia uma possibilidade, também não justifica o comportamento dele, obviamente, em relação a Dilma, o golpe, tudo que aconteceu, e a prisão do Lula, se comportou mal, na minha opinião, né? Minha opinião, eu me dava bem com ele. Vou contar uma historinha aqui, se você me permitir, porque eu gosto mais de contar história hoje em dia. Quando o Lula foi eleito, eu era embaixador do Fernando Henrique. Mandei um telegrama protocolar para o Lula, porque eu não conhecia, botei lá um telegrama, presidente e tal, como eu era embaixador em Londres. E liguei para o Fernando Henrique, foi a primeira pessoa que eu liguei, porque eu conhecia, da época do SBPC, né, do Progresso da Ciência, depois fomos colegas, né, que ele foi ministro da Fazenda, ele era muito mais importante, obviamente, mas fomos colegas no governo Itamar. Então, eu liguei para ele e disse, olha, Fernando Henrique, você está de parabéns, porque se alguém me dissesse há 20 anos atrás, ou 20, sei lá, 15 anos atrás, que o Brasil ia ser democrata, que você seria eleito presidente e que
o próximo presidente seria o Lula, eleito, você passaria a faixa para o Lula, eu diria que a pessoa estava insana. Então, o fato disso acontecer, eu quero dar parabéns. Eu considerava, na época, que era a consolidação da democracia. Então, o que mudou no Brasil de maneira tão incrível? Eu acho que isso precisa ser objeto de estudo, e de estudo participativo, não é um estudo só teórico, não, de conversa, de debate. Outro dia eu falei isso e uma pessoa me entendeu mal, porque eu digo, não é que os intelectuais têm que levar ao povo a visão deles, né? Eles têm que promover o debate, porque do debate, da discussão, eu tenho lido um pouquinho Platão ultimamente e vejo o diálogo, né? É do debate que nasce a luz, né? Que nasce a verdade. Então, não é que os intelectuais têm que discutir, não é levar a posição deles para o povo, mas discutir, procurar valorizar a racionalidade. É uma série de fatores que conspiram contra isso. Os próprios tipos de mensagem do Facebook, do Twitter e tal, são coisas curtas que acabam falando só a emoção e não a razão. Mas nós temos que ter uma... Mas isso também deve ter acontecido lá na época do Gutenberg, aconteceu depois na época do Telex, e a gente resiste. Então é preciso voltar a essa resistência de defesa da racionalidade. E dentro dessa visão de futuro incerto, qual a sua visão sobre a situação atual e o futuro dos BRICS, né? O Brasil ainda é considerado um país alinhado com essa iniciativa e ele participa ativamente ainda dos BRICS? E qual é a situação atual do Banco dos BRICS? Olha, o BRICS é importante demais para o Brasil se dissociar totalmente, porque eu acho que, apesar de todas as loucuras que se fazem em relação à China, nós temos, inclusive, o Brasil tem a presidência do Banco dos BRICS atualmente. Ele era um rapaz que era até diplomata, saiu da carreira e depois ficou mais na empresa privada e hoje depois virou secretário, né, desse governo e hoje é presidente do Banco dos BRICS. E o Brasil tem muito a se beneficiar para investimentos em infraestrutura. Eu acho que, eventualmente, quando fui presidente de uma organização, essa organização internacional que eu falei, fui presidente há pouco tempo, Unitaid, que é sobre acesso a medicamentos, queria também que o Banco dos BRICS pudesse investir em saúde, investir em enfim, inovações. Então, eu acho que os BRICS não vão acabar. Agora, se você me perguntar se existe hoje um clima de confiança nos BRICS, eu acho que não. E, digamos, dentro dessa... E isso, obviamente, afeta a possibilidade de você agir em conjunto em grandes temas internacionais, né? Os BRICS agiram de maneira muito unida ao longo da crise de 2008. Uma das poucas mudanças que houve no FMI é uma mudança pequena, muito abaixo do que seria necessário, mas, de qualquer maneira, houve uma pequena mudança no sistema de cotas do FMI, que permite um maior peso dos países em desenvolvimento, né, por causa dos BRICS, que eles agiram unidos sobre esse aspecto. E em várias outras questões, como o próprio banco, é muito importante que isso exista. Claro que ele poderia estar andando muito mais. Nós falávamos em trabalhar por uma moeda comum, ou pelo menos ter pagamento em moedas locais, que seria um primeiro passo nesse sentido. Não é à toa que aqui houve o golpe, porque houve. A gente mexeu com muita coisa ao mesmo tempo, talvez, né? Então, ao mesmo tempo que é descoberto o pré-sal, o Brasil tem uma política independente, consolida a América do Sul, América Latina, e se projeta no mundo com o BRICS, porque o BRICS, uma vez eu encontrei, viu, para contar a historinha também, eu encontrei o Jim O'Neill, que foi o criador da sigla BRICS, como eu encontrei várias vezes, mas a primeira vez que eu encontrei, até por causa dessa questão da saúde, que ele estava ligado também nessa época, ele era vice-ministro da Inglaterra, e ele tinha acabado de escrever, isso foi logo depois de 2000, isso acho que foi 2016, no final de 2015 ele escreveu um artigo, 15 anos depois dele ter inventado a sigla BRIC, que no caso dele não tinha África do Sul. Depois dele ter inventado a sigla BRIC, ele escreveu um artigo dizendo que ele continuava achando que os BRIC eram muito importantes e tal. Eu cumprimentei ele pelo artigo, nós estávamos sentados no jantar. Eu cumprimentei ele pelo artigo e disse a ele, olha, você que inventou os BRICS, né? E ele ficou todo próximo. Não, foi eu que inventei. Eu falei, pois é, mas fui eu que fiz. Né? Porque os BRICS eram um mero conceito. Assim, era uma definição, né? Como se fosse assim, países que começam com A, ou países que têm grandes economias, países, podia ser outra coisa, mas quem fez, digamos, claro que o fato dele serviu de inspiração, mas quem fez, e foi uma conversa minha aliás, por iniciativa dele,
por iniciativa do Sergei Lavrov, que era o ministro das Relações Exteriores russo, que eu já conhecia de antes, que começou a fazer. Eu acho que o BRICS tem futuro, eu acho que é uma realidade incontornável, eu acho que nós estamos fazendo tudo para prejudicar a nossa relação com a Argentina, com a China, aliás, com a Argentina também, mas tudo que estamos fazendo tudo para prejudicar a nossa relação com a China, mas aí acho que a realidade é tão grande que acabará falando mais forte. Mas a confiança fica abalada. Isso não tem a menor dúvida. Isso vai voltar, vai voltar, mas vai demorar. Isso que eu digo, a confiança vai demorar. Não é porque as coisas em política internacional demoram para acontecer. Veja bem, o Brasil já tinha começado uma política muito ativa em relação à Organização Mundial do Comércio, em relação à África, em relação à América Latina. Nós lançamos um candidato na OMC, quando eu era ministro, e ele perdeu de cara, porque naquilo não tinha se consolidado. Em compensação, já no governo Dilma, mas com todo o passado acumulado, nós elegemos o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. E elegemos o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que é uma organização importantíssima, pouco tempo depois, pouco tempo em termos internacionais, 2 anos depois, de termos eleito também o diretor-geral da FAO. Então, eu não conheço exemplo, não me lembro, pode ter, de um mesmo país ter 2 posições tão importantes nesses órgãos ao mesmo tempo. É muito difícil. E o Brasil conquistou isso. Quer dizer, então, esse é um capital que se acumula. Quando perde rápido. E depois, para acumular de novo, leva tempo. Então, a resposta à sua pergunta é essa. Vai recuperar a credibilidade? Claro que vai. O Brasil é muito maior do que tudo que está acontecendo hoje, mas vai levar tempo. Mas o senhor acredita que, por exemplo, a diplomacia chinesa ela é conhecida por ser muito ponderada, o jogo geopolítico da Rússia também, eles analisam muito, as equipes, principalmente russas, nesse ponto, são muito fortes, são conhecidas por isso, né? E o senhor acredita que eles vão, que eles estão entendendo esse momento do país, ou realmente esse tempo, porque o ponto que eu quero chegar sim, eu também acho que vai demorar muito tempo, mas eles estão sabendo que isso é provisório, que isso foi uma eleição, que tem toda a questão da manipulação das eleições, que foi no mundo todo, no Brexit, foi na eleição do Trump, e o senhor acha que os outros países têm essa noção? Olha, eu acho que mais ou menos tem, mas o fato é que o Trump foi eleito com manipulação e está lá, né? O Brexit aconteceu com manipulação e está acontecendo o que está lá. Parece que agora até o Boris Johnson está querendo rever alguns acordos, não sei direito, porque eu não acompanho, só li uma notícia por alto hoje. E o Bolsonaro está aqui. E se a eleição for corresponder às pesquisas de hoje, há uma possibilidade forte dele ser reeleito. Então, eu acho que isso sim deve deixá-los guardados. Claro que, digamos, eles não vão deixar de fazer um negócio, entre aspas, um negócio da China, só porque discordam ou porque não gostam. Não vão fazer, mas não vão se arriscar em programas delicados. Por exemplo, também na área da defesa, nunca briguei com os Estados Unidos, recebi aqui o Leon Panetta, que era o ministro da Defesa, tínhamos boa relação, mas o Brasil estava diversificando. Já tinha o negócio do submarino com a França, tinha o negócio com a Suécia, nós tínhamos um programa espacial importante já com antecedentes há muito tempo com a China, estávamos desenvolvendo mais, íamos fazer defesa antiaérea com a Rússia, porque é uma área em que eles são muito bons, e porque eu achava que era interessante, não porque eu tivesse preferência pela Rússia, mas eu queria diversificar ao máximo, né? Porque os americanos, que também são muito bons, mas quando chega uma coisa sensível, eles não transferem, não tem hipótese. Eles têm cláusula. Esse acordo de Alcântara todo é um acordo de não transferência de tecnologia. Eu me lembro que uma vez, conversando com outros ministros, até que estavam assim, que pena que não tem uma cláusula de transferência de tecnologia, né? Falei, mas gente, mas não é de transferência de tecnologia, o acordo é de não transferência, o acordo é para não transferir tecnologia. Não permitir que a gente obtenha tecnologia, não só dele, mas como de outros. Então, enfim, eu não vou entrar em outros detalhes, então o que a gente precisava diversificar. E eu acho que hoje isso não acontece, eu acho que você tem que conquistar a confiança. Você tem que conquistar a confiança, porque eles não vão passar uma tecnologia sensível, né, para qualquer um. Né? Claro que não é a tecnologia extremamente de ponta, porque isso não passa para ninguém mesmo, mas alguma coisa que nos habilite a ter uma liderança maior, uma presença maior na área internacional, vai ter mais dificuldade, eu acho.
Inclusive, eu acho, por exemplo, que os suecos ficaram preocupados quando a Embraer estava vendida para a Boeing. Né? Agora, graças a Deus, ou sei lá, graças ao quê? Graças à pandemia, ou sei lá o quê, a Boeing desistiu, não sei o que vão fazer ainda. Eu ouvi até falar, o vice-presidente falar que podia haver uma parceria com a China. Isso aí pode ser. E a senhora acredita que a criação dos BRICS tenha sido um gatilho para a deposição da presidenta Dilma? Ou o golpe foi apenas um lance nesse tabuleiro geopolítico, como foi na Primavera Árabe, por exemplo? Olha, eu acho que nada pode ser visto isoladamente, nada pode ser visto também sem as oportunidades que se criam, que são reais. Por exemplo, as manifestações de 2013 foram manipuladas, mas não há dúvida que havia também um substrato real de descontentamento com aquele aspecto. Eu me lembro de reuniões em que nós dissemos ali, alguns de nós, a própria presidenta, comentando que nós tínhamos avançado muito na distribuição dos bens privados, mas não tínhamos expandido o suficiente os bens públicos, como transporte público, essas coisas. Era uma visão dela. E, é claro, o Brasil é um país com muitas carências, as coisas acontecem. Então, e aí isso foi manipulado, obviamente, para ter os efeitos que acabou tendo de enfraquecimento do governo. Eu acho que é uma coisa muito complexa. Não acho que se pode falar só que é só dos BRICS. É uma coisa, digamos assim, eu acho que de todos os elementos, digamos, o que mais deve ter incomodado os americanos, quem eram os americanos? Também é outra coisa. Na época não tinha Trump, era o Obama. Não, eu tenho ali os interesses do chamado Estado profundo norte-americano. Eu não gosto muito dessa expressão, tenho usado pela falta de outra, mas enfim, que são os elementos assim, mais permanentes do Pentágono, do Departamento de Estado, da CIA, né, da NSA, né, tanto que espionaram a Dilma. Por que tinha isso? Porque o Brasil estava ficando muito independente. O Brasil descobre o petróleo, mantém para si, chama a Petrobras para ser operadora de toda a distribuição, de toda a exploração. Isso afeta o interesse das empresas norte-americanas, mas é mais do que o problema das empresas, é um problema estratégico. Porque vai haver no mundo, agora eu não sei, porque também mudou tudo, a pandemia, e até as preocupações com o clima pode ser que alterem isso, mas todas as previsões é que houvesse uma grande escassez de energia no mundo. Então, essas preocupações são muito fortes. Ao mesmo tempo, o Brasil consolida uma grande liderança na América Latina. Veja bem, a Unasul é a primeira organização política da América do Sul, a primeira, em 200 anos. E pouco depois, a Unasul é uma organização criada por tratado. Aliás, acho que o governo acabou com ela ilegalmente, porque ela foi aprovada acabou com ela não, se retirou ilegalmente, porque ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e um mínimo, pelo menos de cortesia, deveria levar que a ideia de sair fosse submetida ao Congresso, que não foi. Bom, mas teve a Unasul. Aí você cria até a CELAC. A CELAC não tem a força da Unasul, porque não era um tratado, mas é um foro importante. E é também a primeira vez na história que os países latino-americanos e caribenhos se reúnem. A cúpula primeira, que foi na Bahia, em Sauípe, governo Lula, é a primeira vez que eles se reúnem sem a tutela dos Estados Unidos, ou da União Europeia, mas em geral dos Estados Unidos. Primeira vez, nunca tinha havido isso no passado. Então, eu acho que essas coisas todas, mais os BRICS, que você tem uma associação crescente com países que são vistos como rivais estratégicos dos Estados Unidos, por esse Estado profundo, seja Rússia, seja China, né, em graus variáveis. Eu acho que esse conjunto de coisas fez com que esse Estado profundo norte-americano, que aí envolve todas essas áreas que eu te falei, mais Departamento de Justiça, mais FBI, etc., agissem como agiram. E se valendo, obviamente, do oportunismo de pessoas no Brasil, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público e da política, porque não previram que eles também seriam destruídos no processo, né? Porque a destruição não dos mais espertos, mas os que tinham maior projeção acabaram. Né? Acabaram. Quem é que fala aí do ex-governador de São Paulo, dos ex-governadores de Minas? Ninguém. Eles estão aí se escondendo em algum lugar, ou, sei lá, tentando... Não pensa em mim. Né? Então, eu acho isso. Eu acho que, sem dúvida, houve o objetivo, digamos assim, dessas forças, mas eu não me arrependo nada do que a gente fez, não. Eu acho que a gente fez o certo. Só que a gente tinha que se preparado mais para enfrentar esse contravapor que foi violentíssimo, e não só com o Brasil, ele foi da América Latina toda. Né? A América Latina toda, Equador, na Argentina de uma maneira ou outra, depois agora reverteu, mas na América Latina toda, Equador, Bolívia,
Não, bom, Venezuela praticamente nunca eu me lembro na história de um país da América do Sul, na América Central e no Caribe aconteceu, mas nunca me lembro de um país da América do Sul ser ameaçado de invasão pelos Estados Unidos, como foi a Venezuela. Pode ter havido alguma declaração, não sei, não me lembro, também não fiz uma pesquisa, mas não me lembro, não era um fato. E não só ele é ameaçado de invasão, mas o Brasil apoia. O Brasil manda o seu ministro do exterior, ou o ministro do exterior vai, não sei se ele mandado ou bota o próprio, para a fronteira, pronto para entrar na Venezuela com uma pretensa ajuda humanitária. Isso é guerra, gente. É guerra. Você entrar sem permissão, entrar no outro país sem permissão. Eu me lembro dos cuidados que eu tomava, e consegui passar incólume sem nenhuma reclamação com as nossas manobras de fronteira, que tinha que fazer, né? Porque o Brasil tem que fazer, né? Por várias razões, até por causa de contrabando, outras razões também. Sempre convidava, nós tínhamos, a presidenta Dilma tinha criado uma coisa muito interessante, que chamava Operações Ágata, que eram operações integradas na fronteira do Brasil, que eu vi que tem um mau interesse sobre questão de fronteira, fez essas operações em todas as fronteiras. E nós sempre convidávamos oficiais dos governos, dos outros governos, para acompanharem, para não ter dúvida do que a gente fazia. Eu me lembro que uma dessas operações Ágata eu fui a Ponta Porã, que eu acho que, se não me engano, é com Pedro Juan Cabalheiro, ali a fronteira, não sei, foi a fronteira com o Paraguai. E aí eu disse, não, ali, alguém estava no hotel, alguém me apontou, ali já é o Paraguai. Eu falei, gente, vou com cuidado, porque o ministro da Defesa, vou pisar em território paraguaio, claro que não ia ser guerra, porque é aquilo ali, mas ia reclamar, ter protesto, etc. Não, o ministro brasileiro entra dentro de uma Kombi que vai levar pretensa ajuda humanitária para a Venezuela. Se ele entra lá e leva um tiro, gente, começava uma guerra. Isso é de uma irresponsabilidade fora do comum. Só não é irresponsabilidade se a intenção fosse mesmo provocar a guerra, que eu também não excluo. E acho que aí os nossos militares, apesar do bolsonarismo da maioria deles, eles foram mais cautelosos. Embaixador, falando em soberania, a gente tem que falar nos agentes, né, que vão atuar como representantes do nosso país, né? Então, como é que o senhor vê a composição das forças políticas, se é que elas existem? Eu acho que sim, mas dentro do Instituto Rio Branco, e qual o impacto disso na situação das embaixadas, dos diplomatas, em relação às orientações para negociações comerciais ou outro tipo de acordo que possam ter? Como é que se dá esse trânsito? Olha, eu não diria que há forças políticas dentro do Instituto Rio Branco. É uma academia diplomática, né, equivalente à AMAN, digamos, no Exército. Claro que você pode dizer que tem uma doutrina que influi, e houve vários aspectos. Eu não conheço o detalhe, mas vários aspectos na mudança do exame vestibular e do próprio currículo do Rio Branco, que denota, digamos, um menor interesse pela América Latina, por exemplo. Mas essa é uma coisa meio disfarçada, né? Embora, digamos, na fundação do Itamaraty tenha coisas muito piores, porque aí a fundação Alexandre de Gusmão, meu conterrâneo, santista, grande predecessor e precursor da política do Brasil. O formato do Brasil de hoje, o formato básico, é mais o Alexandre de Gusmão do que o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco foi resolvendo, com grande habilidade, questões tópicas, específicas. Mas se você olhar a forma do Brasil de hoje, é basicamente o Tratado de Madrid. Quem negociou foi esse santista, quem negociou pela coroa portuguesa foi Alexandre de Gusmão. E ele é um patrono do Itamaraty também, não como Rio Branco, mas é um patrono. E a Fundação de Estudos do Itamaraty, hoje ela se dedica ao terraplanismo, à cloroquina, a dizer que não há pandemia. Gente, é uma coisa assim, não tem igual. Os conservadores, o senhor mencionou aqui, acho que alguém mencionou Joaquim Nabuco, acho que foi o senhor, né, no início da conversa. Os conservadores de 64, que eu tinha acabado de entrar para o Itamaraty, então eu me lembro, eles citavam Joaquim Nabuco. Imagina. Hoje em dia, os conservadores citam Olavo de Carvalho. Então, é uma coisa assim, é de uma tristeza que não tem igual. Não posso, não dá nem para imaginar, não dá para combater, porque é tão absurdo. O único combate que eu faço é esse, quer dizer, o que eu digo é que tem que restaurar a racionalidade. É um combate de toda a sociedade. Mas, voltando à sua pergunta, eu não acho que haja, assim, propriamente facções, é uma tendência. Eu vejo que há muito
pelo que eu percebo, eu não tenho contato, eu evito contato com diplomatas jovens, porque eu acho que isso é prejudicial para eles, né? Uma vez um diplomata não tão jovem, um embaixador, que ia para um país que eu conhecia bem, eu nunca tinha sido embaixador lá, não, mas eu conhecia bem, tinha lidado muito com aquele país, ele foi falar comigo sobre esse determinado país e ele disse assim, ele falou, isso já há uns 2 anos atrás, acho que já começo do governo Bolsonaro, ele falou 1 ano e meio atrás, ele falou, alguns colegas me disseram, você é louco, rapaz, você vai conversar com o Celso Amorim? Gente, conversar comigo, parece... Gente, era para você ter uma ideia de como é o clima de terror que existe, era um embaixador, não era um general de 4 estrelas, não era um capitão ou um tenente, não, entende? Então, você imagina como é que esses jovens se sentem, mas eu acho que é um grande desconforto. Outro dia houve uma iniciativa, estou falando disso porque isso é público, evidentemente, uma iniciativa tomada, quem aparece é um diplomata que está licenciado, e mesmo assim corre risco, acho eu, mas ele resolve correr esse risco. Criou essa iniciativa Renascença, que é para pensar uma política externa no período pós-Bolsonaro. Então, eu acho que só pensar nisso, ou pós-Ernesto Araújo, eu me concentraria até mais nesse aspecto. Eu acho que é uma coisa que tem que ter, e eu acho que isso dá esperança para a gente, quer dizer, há um sentimento. E nos diplomatas mais velhos também, mais antigos, eu não conheço nenhum diplomata que se preze, que até eu acho que no governo Temer, apesar de participar do golpe, muitos, e tal, mas agora não conheço. Claro que os que estão na ativa não podem falar nada, né? Mas depende daquilo, o emprego, o ganha-pão deles, e procuram moderar o que podem, que não é fácil. Mas eu acho isso. Então, eu acho que com o tempo isso vai mudar. Veja bem, eu contava antes, eu entrei para o Itamaraty em 63. Comecei a fazer o exame no final de 62, ele terminou no início de 63, na época do Carnaval, um pouquinho depois do Carnaval, e comecei a cursar o Instituto Rio Branco em 63. Entre o primeiro e o segundo ano tem o golpe de Estado. Estava começando o segundo período letivo quando há o golpe militar. Passei os anos seguintes todos pensando em sair do Itamaraty. Acabei não saindo por circunstâncias variadas. Fiz umas excursões, mas sempre dentro do governo, dentro do serviço público. Mas aquilo a gente preservou um certo sentido de brasilidade que foi se manifestando, né? Eu me lembro quando houve a política do chamado pragmatismo responsável, ou não alinhamento automático do Silveira, já houve coisas na época do Geisel, já houve coisas melhores. Mesmo na época do Guerreiro eu tive menos contato, porque eu fui presidente da Embrafil, mas eu me lembro que o Brasil, por exemplo, apoiou a independência do sudoeste africano, que depois foi a Namíbia, eles ficaram muito gratos por isso até hoje, né? E aí foi indo, né? Eu nunca vi uma coisa como é de hoje, não há nada. Inclusive uma política de alto risco para o próprio governo, que se você, vendo essas notícias, por exemplo, do etanol, se é verdade, que eu acredito que seja, porque eu vi isso noticiado por vários lados, não é por redes de esquerda, não, na grande mídia, por toda parte, que é verdade, que você está tentando influenciar o governo, quer dizer, que o governo brasileiro vai tomar uma atitude inspirada, aparentemente, pelo próprio chanceler, segundo o noticiário. Talvez o chanceler já tivesse adivinhado o que o presidente queria, isso eu não sei dizer. Mas em que você vai reduzir tarifa, vai manter isenção tarifária para o etanol para facilitar a vitória do Trump num estado que ele chama de swinging state, né, o estado que balança lá. Gente, isso é uma coisa que só pode hostilizar o outro candidato, então é uma coisa que nunca se faz, isso não se faz com ninguém, entendeu? Muito menos com a grande potência. As agressões à China são uma coisa que não tem cabimento. Gente, hoje eu estava lendo, eu leio várias coisas, mas hoje eu lendo uma outra, que há várias maneiras de focar. Outro dia eu estava lembrando. O saldo comercial que a gente tem, a China responde por 70% do nosso superávit comercial. O superávit comercial que o Brasil tem com a China, o superávit, não é o total das exportações, não. É mais do que o total das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Só o superávit é mais. As exportações do Brasil para a China é mais do que a soma do que a gente exporta para os Estados Unidos e para a Europa, para a União Europeia. Gente, você não pode tratar mal, ele é o seu cliente. Entendeu? Você pode, não estou dizendo que você tem que fazer concessões a tudo, não é isso. Mas por que você vai entrar com uma iniciativa norte-americana na Organização Mundial do Comércio para atacar a China? Por quê? Entendeu? Eles, baseado em quê? Acham que a China
vai continuar comprando soja brasileiro porque não tem de quem comprar? Não é bem assim, porque se eles normalizarem a relação com os Estados Unidos, pode acontecer, eles vão comprar mais dos Estados Unidos. Já estão comprando mais da Argentina. Aliás, bom para os argentinos. Mas, de qualquer maneira, continuam comprando muito do Brasil, mas já tem procurado estimular, não sei se no caso do soja, mas tem procurado estimular a produção agrícola na África e em outros lugares, porque eles não vão querer depender. Respondendo a uma outra pergunta, eles olhando o longo prazo, eles não podem depender do Brasil. E isso é uma coisa que ameaça. Estou falando uma coisa dessas, né? Na pandemia, o Brasil era para ter. O Brasil tem uma parceria estratégica com a China que, enfim, você pode encontrar raízes até mais antigas, mas que remonta ao governo Sarney, não no nome. Mas quando foi feito, participei disso, que eu trabalhava com o ministro Renato Archa, da Ciência e Tecnologia, o primeiro acordo espacial importante que o Brasil fez, primeiro para valer, que não era foi com a China. Né? E provavelmente um dos primeiríssimos que a China fez também com quem quer que seja, já pensando na parceria estratégica. No governo Itamar Franco, nós consolidamos a parceria estratégica, consagramos, criamos. Foi a primeira parceria estratégica que a China fez, com quem quer que seja. Então, nessa pandemia, nós tínhamos tudo para receber a experiência chinesa. Eu não estou falando que não era pago, tem que pagar, porque nem bom, eu não acho bom ficar recebendo nada de graça, mas seríamos os primeiros a estar ali para receber respiradores, máscaras, né, a vacina, se está na frente na fila. Não, a gente fala as barbaridades que são faladas em relação à China, eu não sei o que vai resolver. Aí eles devem estar também, não estão querendo hostilizar o Brasil, porque tem o 5G, eles têm interesse. Obviamente que não vão ignorar. O Brasil é muito grande. Né? O Brasil é metade da América do Sul, então o Brasil nunca vai ser ignorado por esses países, mas confiança vai se abalando. Mas, embaixador, nós estamos já com 1h11, eu acho que o senhor também tem compromisso. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois o Sérgio vai fazer a última, né? Eu queria aproveitar a sua passagem pelo Ministério da Defesa para falar um pouco sobre essa estrutura de forças armadas, né? Hoje, com a guerra híbrida, com as guerras híbridas, né? Teria como o Brasil se proteger dessas guerras sem forças armadas e com serviço de inteligência adequadamente estruturado, né? O senhor acredita nesse atual modelo das nossas forças armadas? Ou a gente deveria criar corpos especiais para função específica, como proteção de fronteira, como guarda costeira, vídeo desenvolvimento pós-guerra da Alemanha e do Japão, que não tem exércitos e sobrevivem bem com seus territórios. Como é que o senhor vê esse modelo de forças armadas? Não diria que sobrevivem tão bem nos seus territórios. Eles sobrevivem, no caso do Japão, sob total tutela norte-americana. Não há um voto importante na ONU que o Japão se afaste dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo, uma questão extremamente sensível para os japoneses, que é desnuclearização, eliminação de armas nucleares. Eles não votam com aqueles que propõem. Eles têm na iniciativa deles, que é meio dúbia, que não chega a lugar nenhum, apesar de todo Hiroshima e todo Nagasaki, eu sei, participei muito ativamente disso, vocês leram no meu currículo aí uma coisa, mas participei muito ativamente disso na ONU. Eles não votam junto com os países que defendem a eliminação total das armas nucleares. Não votam, porque os Estados Unidos não deixam. Então, quer dizer, a independência deles é relativa. Eles vão até um ponto... Eu vi na negociação comercial, me perdoe, mas são coisas que eu vi. Eu não estou falando mal do Japão, não. Tenho o maior apreço pelo Japão, tivemos uma relação muito boa, TV digital, seguimos o modelo japonês, temos muito boa relação com o Japão, nada disso. Mas eu vi a ministra do Japão ser tratada de forma humilhante pelo representante comercial norte-americano, coisa que com o Brasil ele não se atrevia a fazer naquela época, porque ele sabia que o Japão chegava a um ponto que não podia continuar brigando. Então, é até certo ponto. Eu acho que o Brasil é muito grande, gente. O Brasil... Tem uma das maneiras de ver, né? O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que é filho de um grande diplomata, que foi meu chefe, aliás, ele é uma maneira gráfica, né, que você vê rapidamente. Nas listas dos 10 mais, as 3 principais 10 mais, maior território, maior população, maior economia, só 5 países estão nos 10. O Brasil é um deles. Então, você não pode querer, com todo respeito, eu não estou falando pejorativamente, não, mas o Brasil não pode imaginar que vai ser uma grande Costa Rica. Ter só Primeiro que também você não pode confiar na polícia, sob esse aspecto, que a polícia também dá golpe.
acabou de provar na Bolívia. Então, e está tentando na Argentina fazer uma desestabilização. Então, não é achar que não ter Forças Armadas você não vai ter golpe. O que você tem é que direcionar corretamente as Forças Armadas, né? Então, eu acho coisas como submarino nuclear. Agora, a guerra híbrida, deixa eu dizer, a guerra híbrida também não veio para ficar no lugar de todas as outras coisas. Todos cuidam da guerra convencional. Não tem um país importante no mundo que não cuide. E a Alemanha cuida também. A Alemanha tem uma excelente defesa antiaérea, eu sei porque eu andei estudando isso. Tem blindados de qualidade excelente. Eles só não têm arma nuclear, que eles, obviamente, e eles não têm uma projeção estratégica, mas ali eles estão dentro do contexto europeu, uma aliança muito forte com a França, que tem arma nuclear, né? Então, eu não estou nem defendendo que o Brasil tenha arma nuclear, não, mas eu estou dizendo, não estou, mas porque eu sou a favor da eliminação total no mundo inteiro, então não posso defender que o Brasil venha a ter. Mas eu estou mostrando que não é tão assim, né? E muitas pessoas, bom, eu não sei, são coisas mais complexas de dizer, mas muitas pessoas acham que o Japão e a Alemanha, no dia que eles quiserem, eles podem ter no dia seguinte, ou em 3 meses, que eles têm a tecnologia para fazer aquilo em 3 meses. Porque, na realidade, fazer a bomba é coisa relativamente, nada é fácil, obviamente. Mas o difícil são os processos de enriquecimento do urânio, enfim, essas coisas que eles detêm, tanto um quanto o outro. Mas, então é isso, eu não acho que o Brasil possa ter isso. Eu acho que é o contrário. É claro que uma situação como a que vive hoje o Brasil é tão absurda que até qualquer coisa que você diga que vai defender as Forças Armadas, não pode. Não é que você vai defender. Os caras ocupando 6 mil cargos no governo. Por isso que eu digo, eu me preocupo com o desgaste das Forças Armadas, porque um país da dimensão do Brasil tem que ter umas Forças Armadas eficientes. E o mapa para as Forças Armadas está lá traçado na Estratégia Nacional de Defesa, que foi concebida no governo Lula. Nós aprimoramos um pouco no governo Dilma, fizemos outros documentos, Política Nacional, o Livro Branco da Defesa Nacional, que é uma política de cooperação com os vizinhos, e aí incluído, inclusive, os africanos, no sentido até do Geisel, vizinhos de Alemar, e de dissuasão para fora. E não é dissuasão dirigida contra ninguém, especificamente. É dizer que o Brasil não pode pensar que tem as riquezas que tem e que vai ficar incólume se houver um conflito. Se houver um conflito mais grave, como pode haver? Pode haver, está muito, aliás, perto de haver, se o Trump for eleito de novo, está muito perto de haver, porque essas provocações... Não estou dizendo que vai ser um conflito total, nuclear, porque isso pode até acontecer, viu? Mas isso seria destruição total da humanidade, mas pode haver conflitos muito graves. Muito graves. E você acha que, digamos, o Brasil ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo, uma das maiores reservas de água doce do mundo, que ninguém vai se interessar? Que eles vão dizer, não, o Brasil é bonzinho, independente, nós não vamos lá? O Brasil virou-se uma espécie de grande Costa Rica? Não pode, gente, não é assim. Não é assim. Eu acho que o Brasil precisa de Forças Armadas, sim, para se defender adequadamente. Precisa ter capacidade de dissuasão e tem que desenvolver algo que nós começamos a desenvolver no governo Dilma, começamos muito levemente, mas de uma forma importante, que é a defesa cibernética, para justamente poder atuar também em alguns aspectos que você falou da guerra híbrida. Gente, é uma vergonha, porque a comunicação entre os ministérios no Brasil é feita com software de companhia internacional. Nós tentamos mudar isso. Tem um decreto, se for lá, tem um decreto, pouco depois da época da espionagem, tem um decreto da presidenta Dilma, instruindo os ministérios a... Claro que teria que ser uma coisa progressiva, que você não pode fazer de um dia para o outro, mas para migrarem progressivamente para um software desenvolvido pelo SERPRO, né? Até minha mulher trabalhava no SERPRO, conheço bem, mas não entendeu. Me perdoa, eu acho que o Temer, quando assumiu, mudou, já foi para... Pois exatamente, já o Temer mudou. De novo, então isso sim, você tem que estar preparado para se defender. Mas eu acho que você não pode dispensar Forças Armadas. Se tem que... Agora, o que eu acho que gasta mal. Você diz assim, o Brasil gasta 1,5%, hoje em dia um pouco menos, talvez mais ou menos 1,5% do PIB nas Forças Armadas, mas você vai ver os países, é um país em que o gasto de pessoal é dos maiores, porque é um número imenso de nativos, né, que hoje em dia nem sequer nativos são, porque estão trabalhando em outros ministérios, estão acumulando salários. Então, isso é uma coisa assim, alguns deles nem sujeitos a teto, né? Então,
Isso é que eu acho que tem que mudar, eu acho que está se desgastando as Forças Armadas, e as Forças Armadas têm que cuidar da defesa do país. Do país. E isso envolve submarino de propulsão nuclear, envolve uma aviação de caça, envolve uma artilharia antiaérea de primeira categoria, né? Envolve GPS na Amazônia, né? 50%. GPS na Amazônia, capacidade de eletrônica. O Exército era um programa caro, a gente sabia que ia levar tempo de qualquer maneira, chamado CISFRON, que era um sistema de monitoramento das fronteiras. Porque também não é uma ilusão você pensar que vai conseguir ter a fronteira. O Brasil é muito grande, gente. Nem todos os soldados dando a mão, todos um para o outro, não conseguem. São quase 17 mil quilômetros de fronteira, sem falar do litoral, que são mais 8 mil quilômetros. Então, se você pegar a borda do Brasil, sem contar com o mar territorial, mas só dentro, dá 25 mil quilômetros, se for, digamos, o perímetro do Brasil. Gente, não é muita coisa. O Brasil tem a terceira maior fronteira do mundo, e o terceiro também país em número de países, de países vizinhos. Tudo isso indica que o Brasil tem que ter umas forças armadas e tem o maior litoral atlântico do mundo. É muito grande o nosso país, gente. A gente esquece disso, porque eles fazem tanta besteira, tanta coisa ruim, que a gente... Mas então você tem que defender esse patrimônio. E isso tem que ser com forças armadas, não tem jeito. Agora, é claro, enquanto você tem salários muito altos, em descompasso, eu não acho nem que, em geral, eles fossem, mas estão se tornando altos, em descompasso com o conjunto do país, com falta de dinheiro para educação, falta de dinheiro, não tem... Aí, claro que fica até muito difícil você defender, mas eu acho que o país sim precisa. Investimento, não é? Investimento, que foi o que o governo Lula fez, e o governo Dilma também. Até 2014 caiu um pouquinho, e 2015 já foi mais fraco, mas 2013 foi muito bem, nessas áreas que eu mencionei para vocês, 2013, 2014 ainda. O Brasil estava na fronteira em muitas coisas. Esse avião de transporte de tropas da Embraer é uma coisa nova no mundo, é um dos primeiros aviões a jato para transportar tropas. Acho que no Ocidente, tirando a Rússia, não tem outros, não, por enquanto, operando. KC-390? Isso. Perfeito. Sérgio? A pergunta que não quer calar? Embaixador, por que o senhor não se candidata a presidente da República? Porque é unanimidade entre nós. Verdade mesmo. Tá bom, vocês formam um partido político e me lancem. Eu não Podemos, faremos isso. Não, estou brincando. Essas coisas ninguém faz. Essas coisas não se querem, né? Essas coisas acontecem na vida. Eu acho que... É verdade. Eu, na realidade, nunca nem pensei em ser ministro das Relações Exteriores. Né? As coisas foram acontecendo, né? Eu queria ser um embaixador, ter uma boa posição, fazer minha carreira. E as coisas vão acontecendo. Eu fico muito lisonjeado que vocês tenham essa opinião. Mas enfim, não sei, primeiro eu já estou... Eu não fiz carreira política, não tenho... Quer dizer, não tenho... Para falar a verdade, meu nome foi considerado para ser vice do presidente Lula, entre outros, né? Entre vários outros, a Gleisi, o próprio Haddad, né? E a Gleisi, falavam mais do Jacques Wagner e falavam do meu também. Eu acho o seguinte, se Lula fosse realmente, não para ser substituto, porque eu não me considerava, ele para ser, eu ficaria muito honrado de ser lá, mas também não dá, né? Eu acho que tem que ter gente jovem, gente. Tem que ter gente mais jovem, tem que ter mulher, temos que mudar essas coisas, tem que ter negros. Eu acho que o Brasil tem que ter... O poder no Brasil tem que ter a cara do Brasil. Eu me sentia muito mal como embaixador na ONU, tinha que defender uma... Primeiro, eu sou mulher, minha delegação durante o tempo não tinha nenhuma mulher. Quando eu saí de lá, tinha 3, pelo menos melhorou um pouquinho. Depois teve a embaixadora, que eu nomeei para lá, que hoje é chefe de gabinete do secretário-geral da ONU. Maria Luísa Viotti, extraordinária embaixadora. Então, mudou. Negros, pouquíssimos. O primeiro negro, assumidamente negro, embaixador de carreira, tinha tido um embaixador nomeado pelo Jânio Quadros, que era um jornalista, né? Souza Dantas. Mas o primeiro embaixador de carreira negro foi na última promoção do governo do presidente Lula. E eu não podia ter feito antes, porque não tinha como, a não ser que eu fosse desrespeitar as regras totalmente, eu já era super criticado por outras coisas. Eu não podia ter aquelas coisas, que você não pode passar de major para general, tem que passar pelo coronel, não sei o quê. Então, hoje em dia já tem vários. Mas, então, quer dizer, são coisas que o país tem que ter, o poder tem que ter a cara do país. E eu acho que isso é uma das falhas que ainda o Brasil tem. Está muito longe. Isso independe.
Não estou falando nem da situação atual, que aí agravou. Eu estou falando mesmo de um modo geral. Bom, Perfeito. bem, embaixador, queremos agradecer imensamente a disponibilidade do senhor e a atenção com que o senhor devotou a nós todos e cumprimentá-lo pela brilhante exposição que nos torna a todos mais capacitados para enfrentar os desafios que o Brasil tem pela frente e a lutar por sua soberania. Estou certo que todos os participantes desse evento saem daqui com o gosto de quero mais. Né? Eu só queria dar uma palavrinha, desculpa, claro. Porque eu falei muito, nós falamos, por causa das perguntas também, de coisas negativas que estão acontecendo atual. Mas eu tenho muita confiança no Brasil. O Brasil é muito maior do que está acontecendo hoje e isso vai mudar. Se vai ser Então, é isso que é importante, é para esse Brasil que a gente tem que pensar. Quer dizer, quando a gente... É isso. Então, é isso. Então, mas sai com gosto de quero mais, né? Mas é preciso, o pessoal precisa entender que a sua agenda é muito concorrida. De todo modo, convido a todos que continuem a acompanhar o embaixador pelas redes sociais, ele tem dado muitas entrevistas, sempre brilhantes, né? Não só pelas redes sociais, mas na mídia em geral, e por seus livros. Tem algum livro no prelo, embaixador? Olha, bom, eu vou falar dos livros que tem publicados, que tem 4 livros, basicamente, relacionados com os temas que eu falei hoje. Conversas com jovens diplomatas, Breves narrativas diplomáticas e Teherã, Ramallah e Doha. Esse último, inclusive, tem um apoio do ex-secretário-geral da ONU, que já faleceu, Kofi Annan, e do Noam Chomsky, que não é pouca coisa, eu acho. E foi traduzido para o inglês, esse, inclusive. Esses são os 4 livros. E tem um livro que é mais ligado à parte da defesa, juntando um pouco com política externa, chamado A Grande Estratégia do Brasil, que é, na verdade, um pouco coleção dos discursos que eu fiz. Mas os outros não, os outros foram escritos de propósito para serem livros independentes. E eu acho que são esses os livros. Eu estou terminando aí um empreendimento muito volumoso, que é o conjunto das relações bilaterais. Porque meus livros são um pouco memória, sabe? Eu não sou um teórico, eu não sou um acadêmico. Eu vivi muito, acho mais interessante contar para as pessoas como as coisas se passaram, para elas tirarem daí exemplos, imaginarem o que pode ser feito, do que falar teórico. Um pouquinho de teoria eu tenho, mas não assim. Então, eu estou fazendo um sobre o conjunto das relações do Brasil, no período Lula, basicamente, mas às vezes indo um pouquinho atrás, às vezes indo um pouquinho para frente, com os países da América Latina e Caribe. E aí o nome do livro é Laços de Confiança. Mas a minha editora não sabe, mas o livro está com 700 páginas. Então, eu não sei como é que vai ser ainda. São muitos laços, né, embaixador? São muitos laços. E, curiosamente, só para terminar, para ver como é que a nossa visão era plural. Plural. Essa frase veio na minha cabeça depois do encontro meu com o Uribe, que era presidente de direita da Colômbia. Como ele confiava no Brasil, embora tendo ideias diferentes. Ele, quando tinha um problema com a Venezuela, com o Equador, que teve muitos, né? Em vez ele não ia para Washington, ele vinha para Brasília. Esse era o papel do Brasil. Só para ilustrar com outra coisa, aí não é um problema, mas olha que interessante. A primeira viagem internacional do presidente da Guatemala foi ao Brasil, o cara social-democrata. Esse era o Brasil, gente. As pessoas vinham aqui uma vez, vou contar 2 ou 3 historinhas para acabar. Uma vez me liga um ministro egípcio. Olha, egípcio é um país muito altivo até na relação internacional, na ONU, etc. Já teve secretário-geral da ONU, coisa que nós nunca tivemos. E o ministro egípcio me liga, no momento lá de uma crise com Israel, não da crise do Egito, crise do processo de paz Palestina e Israel, diz assim, Celso, a gente todo se trata pelo primeiro nome, uma espécie de um clube, Celso, fale com o presidente Lula para ele ligar para o Shimon Peres, que era presidente de Israel. Não subestime a influência do Brasil. Essas palavras dele. Então, gente, é esse o Brasil que nós queremos ver de volta. E vamos ver. Eu não verei, mas nos emociona. O Brasil verá. Isso nos emociona. Bom, eu agradeço mais uma vez, então, embaixador, aos que nos assistiram. Eu renovo meu pedido para que deem lá um like na nossa transmissão, né, apertando lá o dedinho de positivo, e se inscrevam no nosso canal também, um pouquinho à direita disso, né, que está começando e precisa do apoio de vocês.
os maçons progressistas do Brasil agradecem a participação de todos e reafirmam a sua esperança de que juntos poderemos reconstruir o país e torná-lo novamente um exemplo de acolhimento, amor e fraternidade para o mundo. Muito obrigado a todos. Ativo, altivo e amoroso. Isso, e amoroso, muito amoroso. E emotivo. Emotivo nas horas vagas. Né? Eu treinei para não chorar, mas... Eu vi. Vi que o treinamento não foi... Não vale nada. Preciso fazer um curso de teatro melhor. Tá bom. Obrigado, embaixador. Obrigado. Voltaremos a falar, se Deus quiser. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado, para o senhor também. Felicidades.